21h, horário de Brasília. Estamos iniciando mais uma live no canal do Professor Zé. Ao vivo, 21h em Brasília. Boa noite a todos que estão chegando, boa noite a todos os nossos amigos, né? Nossos convidados, ok? Sejam bem-vindos a todos vocês. Estou aqui aguardando a conexão com a nossa querida convidada da noite, professora Érica Spreisser, para que nós possamos. Fala, Rafael, boa noite, saudades. Também tenho saudade, tá mais nesse momento de quarentena. A gente tem saudade mesmo, né? Temos muita saudade das pessoas. Vanessa, prazer. Tem muita gente aí que eu não conheço, boa noite. Rogério Bosso, grande garoto, boa noite. Estamos aí aguardando a conexão com a nossa convidada da noite. Tá aí frio aí, Papito? Sim, Papito tá com renite. Se eu espirrar, não é... Apesar, a única coisa que eu gosto da Corona é que é a marca, né, da cerveja que eu gosto, só. Mas tô com a renite, viu, gente? Solange, boa noite, oi. Estamos aguardando a Érica. Eu já solicitei a conexão. Estamos aguardando ver se ela chega com nós aí. Ué, Érica não pôde? Por que, Érica? Estou convidando. Aguardando, Érica. E aí, pessoal? Muito obrigado para aqueles que eu não conheço, que estão aí com a gente no canal do Professor Zé. O objetivo deste canal é live com convidados totalmente diferentes. E o objetivo é toda quinta-feira a gente ter convidados para essas lives. A primeira live que eu realizei foi com o professor Dr. Humberto, né? Nós falamos logo no início, quando começou a pandemia, nós batemos um papo, porque ele é doutor e pós-doctor na área de farmácia. E depois eu convidei o professor Weber Rosa. Depois eu mesmo fiz uma live. Depois agora a Érica. Já temos uma para a semana que vem. Eu não sei por que a Érica não está conectando, gente. Tá? Vamos ver agora se vai. Tá aguardando, Érica. Érica, você deve estar... agora entrou. Tá preocupado já. Falei, pô, como é que fala? A cereja do bolo... A cereja do bolo não vai estar no bolo. Cheguei, bem, professor Zé Eduardo, boa noite. Vamos fazer a calibragem. Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo, sim. Eu também estou te ouvindo muito bem. Pessoal aí, dá um positivo aí. A galera que está aí entrando, está ouvindo direitinho, tá tudo ok? Minha barba está mais preta. Tudo bem, Rogerião? Tá bom aí? Tá jóia o som? Tá chegando para vocês aí? Professor Rogério. Marilu, Rosimeire, minha esposa, Vanessa, psicóloga, e a Vanessa aí. Vanessa, né? Tudo bem, Vanessa? Rafa. Legal. Gente, você sabe que o que mais me martiriza no Instagram na live do Instagram é o tempo, porque a gente tem 60 minutos. E quando eu estava preparando essa live, que eu queria agradecer publicamente a minha amiga, essa foi uma pessoa que eu conheci na faculdade. Para quem não sabe, ela foi minha professora de psicologia. Eu sou estudante de psicologia e ela foi minha professora. Eu tive acho que 2 disciplinas com ela nessa área. E a gente, além de ser professores, eu sou professor da área de gestão. A Érica atua na área da psicologia. A gente ficou amigos. É uma pérola. É uma pessoa que eu tenho muito carinho, muita admiração. E ela, para mim, é uma pessoa que eu admiro muito. Como diria
o Michael lá aquele Vai Que Cola, você, minha fã, né? Ele dá risada, né? Então a gente agradece muito a você, viu, Érica? Eu agradeço muito. Pessoal, quem é a Érica? Eu vou falar um pouquinho para vocês aqui, rapidamente, que a professora Érica, ela é psicóloga há 23 anos. É mole ou você quer mais? Né? Ela não gosta muito, não, que isso que entrega a data, mas vamos lá. Formada pela PUC Campinas. Porque quando a gente fala de tempo, a gente fica meio assustado. Formada pela PUC Campinas, especialista em psicodrama e psicoterapia, de grupo pelo Instituto de Psicodrama de Campinas, tá? Mestre e doutora em ciências médicas pelo Departamento de Neurologia da Fundação da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. E ela atua, obviamente, como psicóloga clínica e da saúde, na abordagem humanista existencial, professora e orientadora de estágios da Faculdade de Anguera. Professora, dê boas-vindas a esse povo. Pessoal, boa noite novamente. Professor Zé Eduardo, também tenho um carinho imenso por você, Obrigado. Sabe disso, né? Sei. Trajetória na faculdade, enfim, histórias trocadas, figurinhas trocadas, gostoso estar participando da sua live, né? Esse momento tão importante, inclusive, no momento tão importante, né, sócio-histórico que a gente está vivendo, né, de pandemia, onde existe uma modificação tremenda, né, no modo de olhar o mundo, as modificações ao nosso entorno, né, no aspecto não só da saúde, mas do tema que a gente vai abordar hoje, que é a saúde mental, né, e vários aspectos que envolvem a questão da saúde, né. Perfeito. E eu queria já lançar aqui já o tema, para não esquecermos, hein? Alguém aí sabe qual é o tema da palestra de hoje, da nossa live? Quem responder para mim vai ganhar, ok? Quando voltarem às aulas, um abraço e um beijo meu e da Érica. Qual que é o tema da palestra de hoje? Escrevam aí. Quem sabe? Eu dou tempo para vocês escreverem. Eu tenho paciência, apesar que o tempo é riquíssimo, né? E aí? Sabem? Isolamento social versus saúde mental e suas consequências. Professora Érica, me fala uma coisa, tá? Vamos começar. Como eu sempre digo, né? Vamos para frente que atrás vem gente. As questões que envolvem isolamento. Me fala alguma coisa sobre essa questão que envolve a respeito de transtornos mentais que você fala sempre. Sim. Acho que quando a gente fala de transtorno mental, né, Zé, nada melhor quando a gente começa a falar das questões da saúde e da doença, né? De forma geral, as pessoas compreendem que saúde é ausência de doença, né? E que saúde é ausência de doença física, né? Como se o corpo tivesse cindindo, né, da nossa mente. Mas quando a gente fala em saúde, é uma perspectiva que nós temos de algo mais global, né? Quando a gente fala na questão biopsicossocial, como a Organização Mundial da Saúde descreve. Então, nós somos seres biológicos, psicológicos e sociais. Então, quando algo nos atinge, algo modifica a nossa rotina, seja uma doença física, seja uma pandemia, seja uma modificação na nossa rotina de vida, ou algo que está fora do nosso controle, né? Porque nós, enquanto seres humanos, nós temos uma necessidade tremenda de termos controle, principalmente na era atual, né, onde é tudo muito rápido e a gente vai prevendo coisas à nossa frente com uma rapidez de pensamento, né, e algo abrupto acontece na nossa vida. Muitas vezes a gente não consegue lidar com essas mudanças, né? Então o mundo ele está globalizado, está interconectado, né? Tudo é muito rápido. Então quando a gente fala da questão da saúde mental, né? Antes mesmo da pandemia, a gente está vivendo o quê? Uma era da ansiedade, né? Perfeito, uma era da ansiedade, onde as pessoas têm uma necessidade de uma rapidez, né, de um consumo de conteúdo, de um consumo de bens, de um consumo de relações, né,
e onde, de repente, o mundo para ressignificar, no sentido de repensar sobre a questão da saúde pública, né, que a gente tem que tomar medidas protetivas, e isso traz uma condição onde as pessoas não têm mais esse controle, né, ou esse levar adiante o que eu vou fazer daqui um mês, o que eu vou fazer daqui uma semana. E isso aumenta demais a ansiedade. Então, as pessoas estão ansiosas. E se a gente pensa, né, enquanto nós, então, somos seres biopsicossociais, né, a gente não consegue cindir, né, a economia da saúde, a saúde da economia, a nossa saúde mental, as nossas relações familiares, as nossas escolhas, o nosso trabalho, os nossos papéis sociais. Então, está junto, né, tem uma inter-relação e uma interconexão neste sentido. Né? Então, este parar é que está gerando, né, esta ansiedade. Tanto que, né, quando a gente fala do conceito, por exemplo, de solitude e solidão, é um tema muito debatido entre os filósofos, né, contemporâneos, entre os psicólogos. Por quê? Porque as pessoas estão se sentindo sós. A gente não tem mais uma capacidade de parar, né? Não tem mais uma capacidade de refletir sobre a sua condição. A gente vai fazendo compulsivamente, né? Muito bem. Então, esta capacidade de enfrentamento é uma condição natural e saudável, né? Muito bem, professora. Você falou uma coisa que na área da gestão a gente fala muito, que é a questão de que não existem mais fronteiras. Não existem mais limites entre um país e o outro, né? Tá aí o exemplo dessa pandemia, que se alastrou numa forma vertiginosa, numa velocidade estrondosa. E aí eu gostaria de trazer atenção a uma coisa que eu acho que chamou minha atenção. O que é doença? O que é saúde e o que é doença? Para você. Então, justamente isso, né? Então, quando a Organização Mundial da Saúde descreve, né, que saúde é o bem-estar, né, físico, social e psicológico, ou a percepção que eu tenho sobre aquilo que eu vivencio, então é um todo, né? Eu posso ter medo de me contagiar, posso ter medo de morrer, né? Mas a forma que eu lido com o meu medo, se é de uma forma saudável, né? Que dentro da psicologia da saúde a gente chama de imunógeno comportamental, ou se eu lido de uma forma inadequada ou irracional, que dentro da psicologia da saúde a gente chama de patógeno comportamental, são as formas que vai fazer eu enfrentar essa condição. Né? E é óbvio que não é neste momento exato, mas é algo já meu, da minha história, de como eu já vivenciei, de como eu dou sentido às outras coisas da minha vida e como eu enfrento situações de estresse, situações, como eu lido com situações diferentes e saio da minha, né, da minha normalidade, né, daquilo que está tudo no controle. Né, Zé Eduardo? Então, essa é o grande desafio atual, né? Assim, então, se eu olho o medo, né? Eu posso contrair uma doença, eu não vou, a não ser para os pensamentos, né? Que tem uma cisão, né? Para quem tem uma doença mental grave, que cinde com a realidade e nega veementemente que existe esta condição, né? Eu vou sair do mundo, não, essa doença não existe. Eu tenho consciência, eu sei que existe, então como eu vou enfrentar isso? Se eu já tenho um comportamento no aspecto de imunógeno comportamental, no meu dia a dia, né? Eu já me previno das doenças, eu tenho estratégias de enfrentamento importantes, eu consigo dar um outro sentido e ressignificar minha condição de vida frente a essas condições de estresse ou mudanças. Eu vou me adaptar muito mais fácil quando vem algo mais global, né, mais macro, né, como está acontecendo no mundo, que está trazendo, é claro, esse pânico social e natural, né, que é o medo que nos faz proteger, né, de buscar essas estratégias protetivas. Muito bem. E você falou uma coisa outra interessante, que você mencionou sobre normalidade, né, dentro de uma normalidade, fora da normalidade, ou seja, quando é anormal. E o que você acha? O que é normalidade e o que é anormalidade?
Isso é um debate muito complexo, né? Dentro da psicologia, dentro da antropologia, sociologia, né, Zé? Mas quando a gente pensa em normalidade, a gente também não pode esquecer de contextos que a gente vive, né? Sócio-históricos, de culturas diferentes. O que pode ser normal dentro de uma cultura ocidental não é normal dentro de uma cultura oriental. As formas de se relacionar, as formas matrimoniais, as relações familiares. Então, quando a gente pensa isso que a gente está vivendo nesse mundo mais ocidental, a gente pensa que normalidade foi criando uma condição de normalidade. Você ter que fazer várias coisas ao mesmo tempo, você ter que falar várias línguas, você ter que cumprir muitas coisas, você ter que dar conta. Eu tenho muito medo desta normalidade, que é o excesso, né? E que, sem querer, vai se constituindo até no imaginário coletivo algo como se isso fosse normal. E justamente, então, quando para, né, a gente também tem assim, você vai tendo que ressignificar essa condição de normal. Né, até eu acho muito interessante, porque se a gente pegar os contextos históricos das epidemias, das pandemias, né, de contextos pós-guerra, por exemplo, trouxe momentos de muita ressignificação para o mundo, né, onde trouxe desde possibilidades, né, de pessoas mais esperançosas, como também pessoas se matando, né, concretizando o suicídio, né, uma representação muitas vezes desse medo social, enquanto grupos de pessoas mais esperançosas buscando isso. Então, a gente tem que relativizar muito o que é normalidade. Né? Você falou uma coisa, eu estava à tarde hoje assistindo uma live do Zé Roberto Marques, o coach lá famoso do Instituto IBC, com aquela monja. Hoje à tarde foi uma live deles assistir. E a monja falou no finalzinho o que você acabou de falar. Ele perguntou, você acha que as coisas... Perdão. As coisas voltarão à normalidade? Ela falou, o que é normal? A monja falou, né? O que é normal para você pode não ser normal num país tão distante, né? Tem alguém que fez uma pergunta aqui, pessoal, mas eu vou guardar para o final. Já anotei aqui. Se alguém quiser fazer no final, a gente vai reservar 15 minutos. Não pensa que a gente não está vendo. Eu já vi aqui que o Murilo fez uma pergunta. No final a gente responde, tá bom? Muito bem. Você já respondeu praticamente o que a gente falou. Nesse momento que estamos vivendo, o que podemos chamar de anormalidade ou do ponto de vista social? Ok, mas você cita muito, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o Zygmunt Bauman. Você tem alguma coisa dele para falar, professor? Sim, então, justamente, né? Essa necessidade compulsiva, né, dessa era tecnológica e que normalidade é algo de ter, né, compulsivamente não ser, né, o Zygmunt Bauman, que é esse sociólogo, ele descreve sobre as necessidades, né, das pessoas a gente está num mundo onde existe o desencontro, né, um mundo líquido. Ele descreve sobre a liquidez, né? Então ele tem referências importantes, por exemplo, como a modernidade líquida, em que ele descreve que as pessoas elas estão consumindo tanto e compulsivamente que elas não conseguem solidificar nem a si mesmo, nem a relação com o outro, que é justamente esse tempo que nós paramos e olhamos e valorizamos aquilo que de fato nos dá valor, não aquilo que impõe para a gente quanto uma necessidade dentro do que a gente descreve que é a normalidade. Então, por isso, quando existe esse parar diferente, né, se a gente for pensar em outro contexto sócio-histórico, em outros tempos, é óbvio, né, que, por exemplo, no momento pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, por exemplo, a gente não tinha um mundo tão interconectado, globalizado nessa rapidez. Mas, assim, como que as pessoas conseguiam, muitas vezes, permanecer na sua casa, ter capacidade rápida de pensar em estratégias de mudar de lugares, de se proteger, né? E por que hoje a gente adoece mais, né? O aumento dos transtornos mentais. Muito bem, muito bem. Você falou uma coisa que quando eu era criança, né? Eu acho que eu até não precisa falar de idade, mas eu não posso, minha barba não nega, né? Esse comportamento que hoje a gente tem, que a gente chama de quarentena, de isolamento social, né? Para alguns, me perguntaram hoje como é que eu estou. Eu e minha esposa, né? Estamos aqui juntos. Bom, para mim, parece, pelo amor de Deus, não me entendam mal. Não é que não tenho isolamento, mas parece que eu voltei à minha infância.
o comportamento junto com a minha avó, sentado assistindo TV, não, fazendo bolo, conversando, brincando. Para alguns ressuscitaram isso. Por isso que o Bauman, você fala aqui, eu gostaria que você explicasse alguma coisa. Você falou um pouquinho lá no início de solitude, de solidão e solitude. Tem alguma relação? É o Bauman que fala isso? Ou não? Não, não é o Bauman, né? Tá. São outros filósofos, né? Porque assim, a solitude é a capacidade que eu tenho de entrar em contato comigo mesma, né? E me reorganizar, né? Dar conta do meu eu, né? Ou seja, se eu quero, por exemplo, ir a um cinema sozinha porque eu gosto daquele filme, né? Se eu posso ficar um tempo sozinha no meu canto pensando sobre a minha vida, né? E não precisar do outro para dar um sentido à minha existência, né? Se eu só vivo a partir do outro, se o outro sai, eu morro, né? Então, se a gente pensar até no conceito existencial, né? O Heidegger fala muito da questão da morte, né? O Sartre também fala muito da questão da morte em vida, né? Então, se eu não consigo constituir, né, o meu eu a partir de mim mesma e só a partir da relação com o outro, né? Se o outro não existe, eu morro. Né? Então, nesse momento de isolamento social, se eu não consigo ficar comigo mesma, vem um sentimento de solidão, e a solidão é patológica. Né? A solidão, ela é patológica, porque faz você achar que você precisa do outro. É óbvio que nós vivemos numa sociedade, nós somos seres em relação, nós precisamos do outro, nós temos relações afetivas, precisamos namorar, se relacionar, passear, trabalhar, sempre na relação com o outro. Mas, assim, depender só do outro nos faz incapazes. Né? Então, é esta sensação que as pessoas têm quando deixam de sair na mesma frequência, de se comunicar demais ou de se relacionar, por exemplo, num aplicativo de relacionamento de forma tão rápida, né, como está acontecendo atualmente, se encontrar com tantas pessoas, mas não se encontrar consigo mesmas. Né? Então, quando acaba tendo essa sensação de incapacidade. E você falou agora há pouco também sobre a dificuldade, acabou de falar sobre que as pessoas têm dificuldade de entrar em contato consigo mesmo. Gente do céu, às vezes eu não tinha pensado nisso, né? Por mais que eu seja aluno de psicologia, a gente nem sempre, às vezes, a gente consegue se lembrar de tudo, dos pontos altos. Mas ter dificuldade de entrar consigo mesmo, isso é sério, professor? Sério, hein? Né? Mas é justamente nesse sentido, a gente fazendo uma inter-relação aí com os conceitos do Bauman e outros, né, teóricos, é justamente quando a gente não consegue solidificar, né? Então essa liquidez a gente vai passando e vai buscando algo como se nada parasse, né? Então vira até um tema protagônico, se a gente for olhar por esse lado, né, por esse conceito, nesse momento que a gente vive, das pessoas, por exemplo, que se sentem extremamente desorganizadas nesse momento porque não conseguem dar conta de si, né? Porque a gente tem que usar muitos momentos de crise ou de ausência do outro, né, como um momento criativo. Né, como diz o Leandro Carnal, que eu gosto bastante, você tem que buscar novos interesses para ser interessante. Né? Nossa, que legal, muito legal. Então, interessante para si mesmo, interessante para o outro. Né? Então, se você está na mesmice, não consegue ser espontâneo ou criativo, né, na sua vida, ou ter recursos positivos de enfrentamento nessa situação, óbvio que não é fácil. Né, coisas abruptas na vida, situação de estresse, né, mas assim, a capacidade de resiliência e o enfrentamento demanda condições, né, de organização interna. Então vamos pensar que pessoas extremamente, né, Zé Eduardo, desorganizadas numa situação de crise, tem um perigo imenso de cindir com a realidade.
E pode, de repente, entrar com ideias, por exemplo, conspiratórias, é porque o outro é culpado, é porque eu não tenho participação nisso, né? Não tenho um pensar sobre, né, qual a sua participação social para enfrentamento da crise, mas passa muitas vezes até pensamentos, né, de negação ou conspiratórios, então é mais fácil olhar ou negar a realidade e buscar a culpa no outro do que ele pode fazer para enfrentar frente às estratégias que ele tem. Outra condição, né, quando são pessoas, por exemplo, extremamente obsessivas, totalmente, muito sistemáticas, muito, por exemplo, até com toque, né, que querem ter um controle absoluto sobre tudo, e nessa situação a gente controla dentro do possível, aliás, tudo, né, tem o que a gente chama do controle real e do controle absoluto. O controle real é aquilo que eu sei, então, que eu vou fazer, que eu vou enfrentar. O absoluto é aquilo que muitas vezes vai além daquilo que eu imagino, e isso vai me desestruturar, né? Você falou também sobre, que eu concordo plenamente, apesar de ser da minha área, sou da área de gestão, sobre a questão cultural, né? O comportamento das pessoas, eles são formados de acordo com a cultura que ela está inserida, ou seja, a gente tivemos tsunamis no Japão, né? Tivemos uma série de problemas que os ocidentais, os asiáticos enfrentam, e Sim. Eles conseguem, de certa forma, eu não estou dizendo que é menos penoso, mas a cultura desse povo, eles lidam diferente com as perdas, né, do que nós. Eu, aos meus 56 anos, eu nunca já passei por plano real, plano Collor, plano Bresser, plano cruzado 1, plano cruzado 2, passei por certas convulsões sociológicas dentro do Brasil, mas nunca por uma pandemia. E percebo nitidamente, você, por favor, me dá a sua opinião, percebo nitidamente que há um certo despreparo. Como minha mãe falava, me pegou de calça curta. É isso? O pessoal está meio perdido. Até pensando nas questões da saúde, a gente vem olhando muito as questões da saúde como controle, né, de tecnologia, de medicações, de vacinas, como se não houvesse mais alguma lacuna para que isso existisse. Nós fomos, de fato, pegos de calças curtas, né? Agora, é difícil você olhar para um viés onde é isso que a gente estava dizendo, você tem que ter o controle absoluto de tudo, e como você vai lidar com essa condição nova, né, Zé Eduardo? Como que você vai enfrentar? Então, entra muito dos aspectos que a gente chama na psicologia, dentro de várias abordagens, que é a subjetividade, né? A subjetividade. É isso mesmo. É isso que eu queria que você falasse, a subjetividade na história de vida de cada um, né? É isso que você ia falar, né? Sim, justamente. Então, assim, como a gente lida, né, com essas tragédias, com essas crises, vai depender da história e das vivências que eu tive para o enfrentamento de situações. Então, a gente vê, se a gente for dar um exemplo, até quando você fala essa questão de ser pego de calças curtas, a gente vê, por exemplo, infelizmente, né, uma adolescência, uma nova geração que não se frustra, né? Não recebe um não consegue lidar com mudanças abruptas, tudo está muito controlado, muito certo, muito absoluto, né? Então, muito programado, né? Isso quando a gente fala de gerações de uma classe média, média alta, né? Entendi. Então, mas eu acho que Perdão. Então, às vezes a gente ouve exemplos, até, por exemplo, a necessidade dos pais controlarem tantos filhos, da gente ouvir muitas vezes até em clínica, olha, meu filho vai beber, mas se ele for beber, ele vai beber na minha casa, então a festa vai ser em casa. Então ele vai dizer para o filho quanto o filho vai beber. Porque o filho, ele não vai aprender qual é o limite, quem vai dar esse limite é o pai. Enquanto esse adolescente, né, for se desenvolvendo e criar o seu processo de autonomia, ele vai criando essa dependência. Então cada vez mais a gente vai ver gerações com mais dificuldades para lidar com as condições abruptas, seja uma pandemia,
seja um rompimento numa relação, né? Seja uma perda de um trabalho. Então é óbvio que a gente está falando de algo micro para algo macro, né? Mas a gente já vem deste momento social onde as pessoas não lidam muito bem com a frustração, com o não, com o limite, né? Então, esse deparar com o limite, esse ressignificar o próprio sentido é uma dificuldade. Para que eu possa ressignificar o sentido, eu tenho que ter internalizado, vivenciado condições de enfrentamento significativas para você poder fazer isso nessa situação. Senão você vai buscar no outro, né? Aí, novamente, é sempre o outro que vai te dar essa condição. Então, é sempre o outro que vai proporcionar isso. E aí, se você se isola, muitas vezes você não tem o outro, ou tem o que a gente está vendo também, que a gente pode até fazer essa correlação, é tanta coisa para a gente falar, né, quando a gente fala desse tema do isolamento, que a gente fala, por exemplo, de uma condição de uma disfuncionalidade familiar, né? Onde a família ela tem que se olhar mais tempo, né? E é por causa do isolamento, da quarentena? Não, são coisas que já estavam ali, que emergem de uma convivência de não conseguir tolerar as diferenças, de um tempo de permanência maior. Entendi. Essa semana eu passei, minha esposa, eu não posso falar, teve um episódio essa semana de relacionamento, eu moro em prédio, né? Moro em condomínio, então viver como diz você falou do Karnal, eu vou falar do Cortella. Viver em condomínio é viver sobre o mesmo domínio. Você tem que saber viver em condomínio. E, bom, enfim, eu tive um problema com uma pessoa e eu fui tentar saná-lo. Enfim, cortar a conversa. A minha esposa falou assim, gozado, né? Por quê? Porque a mãe tomou as rédeas da filha e disse, não, eu resolva comigo esse problema. Poupe a minha filha. Eu não estou falando de adolescente, tá? Estou falando, eu não vi a pessoa, porque mudou há pouco tempo. Mas a Rose falou à minha esposa, puxa, mas as pessoas não querem mais, parece que as pessoas não querem mais assumir as suas responsabilidades, as suas obrigações. Tem tudo a ver, né? Mais ou menos, né? Com o que você está falando. Tudo a ver, Zé Eduardo, tudo a ver, né? Então, assim, e as pessoas acabam tendo um sentimento, né? De incompetência, Nossa, né? Quando tem que resolver, né? Então, assim, a gente ouve muito na clínica, me sinto incompetente. Aí, quando você vai compreender com o seu cliente, entender com o seu paciente sobre o que é essa incompetência, é justamente quando o outro vai dando sentido à sua vida. Então, essa subjetividade, nesse momento, é muito importante. Né? Assim, então, se a gente pensar uma história onde você consegue dizer um não e se frustrar e aprendendo a partir de pequenas vivências, né, de frustração, onde você vai podendo reparar isso, que é o que a gente também fala na teoria do luto, né, que é o enfrentamento do luto. Se a gente for ver pelo estudo, por exemplo, que a gente fala da tanatologia, a gente está vivendo isso também. O que a gente está perdendo enquanto indivíduo, o que a gente está enfrentando, que nós vamos reorganizar daqui a um tempo, e como vai ser o mundo, né, pós-pandemia. Né? Óbvio que vai ter um outro processo, uma mudança nas relações familiares, nas relações sociais, né? Óbvio, né? De saúde, né? E do ponto aí também de vista econômico, as coisas estão juntas, não estão separadas. Não, né? não. A semana passada eu citei uma coisa, vou citar de novo, do Murilo Gun, vou dar o crédito a ele. Murilo Gun é um youtuber famoso, um menino, eu gosto dele. Ele fez uma palestra para nós na Anhanguera, online. Ele diz assim que o mundo, o diferencial do ser humano vai ser humano. Quem ouviu a live semana passada, eu citei isso. E vou citar de novo, porque tem tudo a ver. Ele fala, esqueça, não há normalidade. Ele não é psicólogo. Ele fala, não há normalidade. Esqueça, o mundo pós-quarentena é outro mundo. E aí? Como é que eu vou lidar com tudo isso? Você falou aqui da psicologia da saúde, das questões de enfrentamento das doenças. Você falou sobre entendermos a subjetividade da história da vida de cada um. E normalmente quem mais adoece, eu gostaria de só que você desse uma pincelada mais forte, eu adorei essa parte. São as pessoas que estão nos extremos. Explica um pouquinho melhor. Nós estamos aí com um tempinho ainda. Extremo. Claro.
Então, assim, é claro que a gente tem que relativizar novamente o conceito de doença, de saúde, e se a gente pegar até retomando, né, o conceito da Organização Mundial da Saúde, né, saúde é a percepção que eu tenho sobre o meu modo de vida, como eu olho o mundo, como eu interpreto o mundo, como eu enfrento a minha condição de vida, né, as minhas relações, a percepção de mim mesmo, em relação a todas as minhas vivências, inclusive no enfrentamento de saúde. Agora a gente fala de uma questão mais ampla, que é da saúde pública. Agora, pensando nas questões psiquiátricas, né, dos transtornos psiquiátricos, né, se a gente pensar, por exemplo, de pessoas que estão adoecidas, né, com transtornos mentais, então as pessoas muito desorganizadas, né, nesse momento é muito perigoso a cisão com essa realidade. Né? Então, a cisão com essa realidade, onde vai trazer uma outra visão de mundo. Né? Então, uma coisa é nós compreendermos, termos consciência sobre esse momento que a gente está vivendo, às vezes negar num primeiro momento, e você pensar, será que isso vai me atingir? Será que vai chegar perto de mim? Ou ter um pensamento mágico, como as crianças têm, né? Ah, então isso não me atinge, e depois você perceber e começar, né, a bombar aí na mídia os números, né? Então, assim, o que vai nos assustando e vai trazendo uma medida de um comportamento, de um enfrentamento positivo, que é a proteção, né? Então, quando a gente pensa nas pessoas muito desestruturadas, né, que não têm essa condição já internalizada de aprendizado, de vivência, perigoso é a cisão, né, completa com essa realidade, não dar conta, né? E aí também vamos pensar das pessoas que têm uma depressão grave, né? Que tem ideação suicida, que tem comportamento suicida, né? Então, como é algo muito abrupto, algo a mais que tem que lidar na condição de vida, muitas vezes nesse momento, infelizmente, né? Comete suicídio, por exemplo, né? Outro extremo, né? Que a gente então está falando dos extremos, então que mais adoecem, né, que são as pessoas onde são extremamente sistemáticas, organizadas. Vamos pensar as pessoas que já são hipocondríacas, por exemplo, né, que já têm compulsão, né, por várias questões. Isso pode aumentar, né, porque isso tem a ver com uma necessidade de controle, né, controlar algo que não dá conta. Então, você vai controlar a partir do uso compulsivo da medicação, a partir de uma limpeza compulsiva, né? Então, isso pode intensificar. E aí, essa pessoa ela vai se isolar de uma forma que muitas vezes não dá conta, né? De uma forma extrema. Isso vai gerar até os conflitos, as vivências dentro da família, né? Enfim, que são essas condições. Então, a gente que, né, a maioria de nós que está neste meio, né, a gente considera então que a gente tem, né, uma certa capacidade de resiliência e enfrentamento, né, e que a gente está buscando dentro desse conceito, né, que a psicologia da saúde fala de imunógeno comportamental, né, aquilo que vai me trazer de benefício. Então, é um estresse, um medo, né? Até a própria teoria do estresse, né, Zé Eduardo? Ele já descreve assim, né? O estresse, até um certo ponto, ele é importante para que a gente consiga se proteger, né? Então, se eu vou atravessar uma avenida rapidamente, opa, fui quase atropelada, eu volto, né? Então, toda vez que eu for atravessar aquela avenida, opa, eu vou ficar em alerta, porque aquela avenida eu sei que é perigosa. Então, isso é algo que vai me proteger no meu aprendizado. E é assim que a gente vai aprendendo ao longo da vida. Outra coisa é quando, bom, eu sei que a avenida é perigosa, mas eu vou atravessar assim mesmo, então eu não tenho uma consciência daquilo, né? Outra coisa é quando me paralisa e eu nunca mais vou atravessar a avenida. É quando paralisa, né? Aí quando o estresse gera uma ansiedade que eu não consigo mais atravessar a avenida. Né? Então eu não tenho recursos significativos, aí entra o conceito de subjetividade, como a forma como eu percebo o mundo, a minha condição de vida, e eu não consigo mais atravessar a rua. Então são exemplos de como a diversidade, né, e a subjetividade humana está lidando com essa condição que a gente está vivendo do isolamento.
como cada um está se protegendo, está enfrentando esta condição. Se a gente pegar, então, por exemplo, dentro do conceito fenomenológico existencial, do humanismo existencial, a gente também fala, né, que a angústia, que é até um conceito que a gente usa e fala de morte, ela também é importante. É quando a gente para, a gente sente uma angústia, que ela é importante justamente para que, esse momento que a gente volta a si mesmo, que é a solitude, se reorganiza e vai buscando formas de enfrentar para continuar o nosso sentido de vida. Então, é uma angústia e uma ansiedade propulsora para o desenvolvimento. Né? Ele vai levar a gente a se desenvolver. Uma outra condição é quando esta angústia paralisa, que é o exemplo, então, da avenida. Né? Então, se eu vou me paralisar, então eu paraliso, nego a realidade, então são outras condições, eu não tenho nada a ver com isso, ou vou agir compulsivamente. Né? É a mesma coisa se um lugar está pegando fogo, se eu ficar gritando está pegando fogo mais do que o tempo necessário para alertar, aquilo não vai apagar o fogo. Não vai. Né? Aquilo só vai criar mais pânico. Outra coisa é eu negar, nossa, que fogo! E o fogo está ali. Outra coisa é eu buscar uma saída de emergência, né? Ou pensar no que eu posso fazer e enfrentar diante daquela situação. Né? Então, é uma capacidade que ela é internalizada, que é vivenciada no decorrer da nossa existência. Perfeito. Desde a infância, né? Sabe que você me lembrou agora? A história dos porquinhos, dos 3 porquinhos, né? É o lobo. Aí não é o lobo. A hora que era o lobo, não era o lobo, né? E outro desenho maravilhoso, Divertidamente, saber lidar com as emoções, né? Acho que você lembra quando eu fui fazer um curso, você lembra quando eu te falei de um curso de neurociência que eu fui fazer com o Dr. Gustavo Carvalho? Claro. Nossa, e depois eu fiz outros cursos com ele e eu aprendi muito isso. O medo, a capacidade de lidar com o medo. O problema não são as emoções. As emoções elas são necessárias, elas fazem parte. A questão é como eu lido com as emoções. O medo, você falou, fantástica a sua ilustração, seu exemplo. Tem que ter medo de atravessar a rua, mas também você não pode ficar paralisado toda vez que você for atravessar a rua. Né? Achei fantástica a sua colocação. Justamente, então assim, se eu vou sair, se eu preciso ir ao mercado, eu vou usar máscara, eu vou ter que passar álcool gel, né? Então não estou negando essa realidade, né? Certo. Mas de que forma que eu vou me proteger? É a mesma coisa, se eu tenho que ficar em casa, o que eu vou fazer de forma que pode me dar algo criativo e de novo interesse? Né? É óbvio, né, que quando começou, né, essa condição do isolamento, a gente ouvia muito assim, faça assado, haja assim, haja assado. Eu tenho muito medo disso, sabe, Zé Eduardo, de dar algo pronto, ou haja desse jeito, porque justamente acho que o valor da subjetividade é muito importante, mas aquilo que eu gosto, não adianta eu falar, então eu vou fazer aula de violão online e eu não tenho nada a ver com música. Eu estou, óbvio, dando um exemplo extremo, mas assim, aquilo que me encanta, eu vou tentar buscar algum outro interesse. Né? Então a gente vê, por exemplo, né, os pais muitas vezes se desesperando na organização da rotina das crianças. Né? Então assim, mas precisa também dar conta de tudo, de todas aquelas tarefas todos os dias, ou vai dar conta daquilo que é dentro do possível? Porque é algo que a gente está vivendo que a gente também não precisa ter o controle absoluto sobre isso. Né? Então são coisas que a gente... Perdão, existe o perfeccionismo, né? Não se dá o direito de errar, né? O direito de não atingir o alvo, né? Tá? Justamente. Não dá o direito de atingir, né? E continuar com a sensação desse controle absoluto que é uma temática muito importante que a gente vive nas relações, né? De ter esse controle. Então, quando você vai para o isolamento, você ainda tem que continuar a ter o controle, né? Mas sabe o que eu senti falta? Se você vai dormir, você também tem que continuar tendo o controle da sua vida antes de dormir. As pessoas não relaxam, né? Mas... Sabe o que eu senti falta? Mas vou deixar bem claro para todos os nossos ouvintes, nossos colegas aí, e para a Érica. Todas as lives que foram produzidas pelo canal do Zé, elas não têm nenhum teor político, tá?
totalmente apartidária, apenas conhecimento científico. Eu não estou aqui interessado em política. Mas, não que eu não seja politizado, mas para deixar bem claro isso. Mas o que eu senti falta desses quarentenas, por favor, me corrija. Psicólogos trabalhando com o governo, psicólogos atuando nessas lives, psicólogos atuando junto ao Ministério da Saúde. Por favor, quem me conhece sabe que o Zé, eu tenho toda a liberdade de falar, mas o médico, ele é médico, tá? Ele é médico. Eu não estou dizendo que ele não possa ter noções, mas ele não é um psicólogo, certo? Eu acho que o que eu senti falta foi isso. Ninguém envolveu um psicólogo para falar, vamos falar sobre quais são os efeitos. Estou dizendo da parte governamental, não estou dizendo de live, eu não estou dizendo de programas, debates como a gente. É muito interessante você falar isso, Zé, porque assim, o grande boom, né, da psicologia da saúde, que foi na década de 90, e a Organização Mundial da Saúde vem enfatizando muito a importância desses aspectos psicossociais no processo de adoecimento. Né? Então, quando a gente fala de saúde, a gente tem que pensar num âmbito mais amplo, até porque, né, a gente está falando de algo que contamina, de uma pandemia, mesmo numa era de vacinas, óbvio, mas se a gente pegar o histórico, né, de anos para cá, as pessoas adoecem mais, até muito mais por comportamentos patógenos. Né? Então, se a gente for pensar, muitas doenças hoje são adquiridas por questões de comportamento. Né? Então, por exemplo, hoje a gente vive então nesse mundo, né, com muita rapidez, as pessoas estão com estresse, né? Então o estresse ele é natural e importante para o enfrentamento de situações, mas a gente sabe, né, que questões, por exemplo, neurobiológicas, né, o excesso de estresse, ele vai começar a liberar cortisol. O cortisol destrói células. Se ele destrói células, ele é cancerígeno, né? Ele vai baixar o sistema imunológico. Então, se uma pessoa, né, vamos pensar do ponto de vista de prevenção, né, ela não tem uma saúde mental, né, equilibrada, se a gente pode dizer assim, né? E ela não consegue lidar justamente por essas vivências anteriores, e não tem estratégias de enfrentamento positivas, esse processo de ressignificar nessas mudanças, o que acontece? Né? O excesso de estresse vai liberar cortisol, vai baixar o sistema imunológico e ela vai ter mais chances de adoecer, inclusive de se contaminar. Né? Então, se a gente pegar até o histórico, né, de outras condições, até fazendo uma correlação com isso que você está trazendo, a gente sabe que muitas doenças matam por comportamento. Então, por exemplo, doenças cardíacas, por estresse, por alimentação inadequada, por sedentarismo, que tem muito mais a ver com o comportamento humano do que um contágio. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela coloca, sim, a importância da gente trabalhar com prevenções primárias, né, inclusive de prevenção, de orientação, de conscientização, e a gente tem políticas públicas de prevenção primária, mas não adequado. E aí, fazendo essa ponte com isso que você trouxe com relação ao Covid, de fato, eu também senti falta do governo falar sobre isso, falar sobre a saúde mental, né? O Conselho Federal de Psicologia fez várias orientações com relação a isso, mas a gente não teve, né, uma visão mais ampla vinda do próprio governo, né? Sim. Com relação a isso, dessas questões de proteção e de políticas de enfrentamento desse isolamento nos aspectos psicossociais. Muito bem. Pessoal, é o que eu falei para a Érica, não tem condição, 60 minutos. A gente está quase com o tempo rolando aqui e nós vamos deixar um tempinho para ver se alguém tem alguma pergunta, né? Nós estamos aí a 48 minutos de live, você acha? Brincadeira? Então eu gostaria de saber, o Murilo foi a primeira pessoa que eu vi, né, Murilo? Normalidade pode aprisionar? Normalidade pode aprisionar? O que você acha? Muito. O pior aprisionamento é quando você se tranca numa gaiola e coloca a chave no seu bolso, sabe? Então, quando você diz que aquele lugar para você é normal,
Porque mesmo se você tem asas e você não experimenta voar, então você tranca a gaiola e coloca a chave no seu bolso, né? Legal, legal. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Então, assim, o que é normal, né? Por isso, então, que a gente vê esses adolescentes adoecendo, né? Então, normal é falar várias línguas, é ter que passar na melhor faculdade, é ter que cumprir isso, cumprir aquilo. Então, vamos começar a pensar, relativizar, quem sabe, né? Nesse momento aí pós-pandemia, né? Legal. O pessoal perguntou que tem que ter mais tempo. Tem sim, pessoal, mas é que também existe um estudo. Acho que quando a gente começa a esticar muito o chiclete, fica um pouco cansativo, tá? A gente vai fazer outro assim. Vocês que começaram a seguir o canal do Zé, não abandonem. Sabe por quê? Semana que vem eu vou trazer uma outra psicóloga, tá? Ela é da Universidade de São Francisco e ela também é da área da pesquisa. E nós vamos falar sobre felicidade. Ela vai falar sobre felicidade. Como nós podemos ser felizes no momento de pandemia. Ainda não vou falar nada não, nós estamos montando toda a nossa pauta, como eu fiz com a Érica. E tem também, sim, vou tentar mostrar aqui, alguém falou assim para mim, convida a Priscila para falar com a gente. Não, tá aqui, ó, eu tinha escrevinhado aqui, não sei se vai aparecer de ponta cabeça aí. Priscila. Pri, um beijo, querida, para você, que eu sei que ela tá aí. Não. Ela não vai escapar, não. Eu vou ver lá. Gente, essa questão de live que o Zé criou, para mim está sendo uma maravilha. Eu quero apenas ser o porta-voz, né? Eu quero trazer para vocês, para todos aqueles que estão do canal, sempre informações importantes. Por isso que para mim aqui é importante, né? Alguém tem mais uma pergunta? Estamos aí com 50 minutos. É que a live cai, então a gente não quer. Rogério. Beijo, Priscila. Olha lá. Vamos falar semana que vem sobre felicidade. Alguém tem alguma pergunta ou passou batido aí ou não? Vamos ver. Ó, que legal, ó. Mais um seguidor. Murilo, é um prazer te conhecer, viu? A gente tá aí pra isso, viu? Tô preparando já pra semana que vem, vocês vão adorar. Rogerião. Mais alguém? Tranquilo? Olha lá, a Pri. Bom, o que eu posso dizer pra vocês? Que pra mim eu lembrei, né? A Érica lá. Muito bom ouvir a professora Érica, saudades de suas aulas. Olha aí, Érica, olha o legado. Esses alunos. Beijo, queridos. Já vi vários aqui. Tô super feliz com vocês aqui. Bom esse reencontro. Deu para ler, Érica? Adaptação pode ser uma palavra de ordem para o momento? Adaptação? Sim. Acho que adaptação tem a ver com enfrentamento, com resiliência, né? É óbvio, né, que quando a gente fala de adaptação, a gente tem que tomar muito cuidado para não ser adaptar-se à normalidade. Isso. Né, que eu acho que senão a gente volta de novo então, vamos adaptar a ter um distanciamento do outro, porque eu criei um pânico, nunca mais vou me aproximar como me aproximava antes. Porque daí vira uma neurose coletiva, né? Então as pessoas saem do... Então, parece gambiarra, justamente. Vamos colocar o arame? Vamos fazer uma adaptação aqui, ó. Adorei, Zé. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. Eu tenho medo, assim, um pouco dessa palavra, do adaptar-se, porque parece que é você se encaixar onde já está, né? Aí não tem... Porque não tem a ver com a sua capacidade... de fato, desse ressignificar se você cabe ou não naquele lugar. Porque daí você também tem que se questionar se você cabe lá. Né? Você lembra da professora Roberta? Você chegou a conhecer a professora Roberta, diretora da FAC 4? Lembro. Sim, lembro. Sim, foi minha diretora lá. Não, foi também. Eu trabalhei com ela. Ela é uma mulher que eu tenho muito carinho. Eu preciso falar com ela, mas vou falar aqui uma frase que eu aprendi com a Roberta. Roberta, não sei se você está assistindo, não passou por aqui não. Mas enfim, ela falava uma coisa para mim quando eu era coordenador pedagógico. Eu trabalhei com ela lá na FAC 4. Zé, ela falou para mim, por favor, não amarre nada com arame. Não amarre com arame. Gambiarra total, né? Gambiarra. Vai amarrar, quebrou um negocinho. Pega o arame. Tic, 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 tic. Não estamos falando de contingência, né, Érica? Não estamos falando de emergência. Sim, nós estamos falando de um comportamento dentro da normalidade. Quer dizer, normalidade. Entre aspas, né? Sim. Mas uma coisa é você colocar o arame para aquilo não cair, porque não pode cair.
e você Legal. depois fazer o conserto de forma adequada. Então, a adaptação talvez tenha a ver, né, Zé, com a questão de você se reinventar nesse momento, mas depois buscando o seu jeito de enfrentamento, né, a Legal, sua forma legal. de se encaixar nesse pode ser, né, aí que vem, né, então eu não sou obrigada, então vou fazer um curso, como eu estava dizendo, então faça um curso online, porque curso online é bom. Não. Você pode deitar na sua cama, olhar para cima, porque você nunca mais fez isso há anos e fazer, né? Você pode cuidar de plantas, enfim, você se reencontrar com o seu Legal. desejo. Isso é Muito bem, importante. gente. Falta 5 minutos, 6 minutos, mas eu gostaria de só salientar uma coisa. Eu pesquisei, pessoal, que é possível que o Instagram ele está permitindo a gente baixar a gravação. Ela vai vir em gravação. Eu vou fazê-la com certeza, tá? Para que eu possa deixar disponível para todo mundo. Ela vai ficar disponível automaticamente por 24 horas, a partir do momento que se encerra, você vai poder revê-la. Mas dizem aqui, eu aprendi hoje, pesquisei no Pai Google, e aprendi que é possível, o Google permitiu, o Instagram permitiu que você consiga baixar. Então eu vou baixar essa live, vou tentar converter ela em podcast, depois vocês vão ficar sabendo para vocês reverem. Mas não tenha dúvida. 55 minutos, professora Érica, eu gostaria que você te dá o privilégio para você, a princípio, se despedir e deixar uma mensagem, o que você quer encerrar, tá bom? Bom, Zé, eu acho que a gente está vivendo um momento comum de todos, né? Esse repensar, como eu disse, que é muito importante, né? A gente pensar que, não quero também pensar em nenhum viés político, óbvio, né, aqui, ou colocar essas questões, mas quando a gente pensa, né, que saúde e economia, elas andam juntas, e como nós somos um ser, né, assim como nós somos um ser biopsicossocial, né, a gente olhar as coisas com mais integridade, né, e de forma a olhar as questões com ciência, né, e de forma a buscar o conhecimento para que a gente possa enfrentar da melhor forma, com mais consciência, né, enfim, toda essa situação que a gente está vivendo, e cada um com a sua história e do seu jeito, e valorizando a sua subjetividade. Perfeito. É exatamente isso. Eu que agradeço. Agradecemos a todos vocês que estiveram aqui, né? Foi realmente fantástico. Acho que a peça mais importante de qualquer organização são as pessoas. O meu lema é esse, né? Você não é ficção, você é real. Na área de gestão de pessoas, a gente trabalha muito isso. O patrimônio, o capital mais valioso são vocês. São os seres humanos. Vocês participaram. Se não fosse vocês, eu e a Érica não tinha por que estarmos aqui aos 57 minutos falando, estaria cantando música do Chitãozinho Chororó, né? Falando às paredes, né? Obrigada, viu, Zé? Obrigada pelo convite, um beijo querido. A todos. Não, um prazer estar aqui com você, rever esses alunos, os meus alunos atuais muitos, aqui. Muitos. Obrigada pela presença de todos. Obrigado a todos vocês. Então aguardem, próxima semana, já vou publicar a partir de final de semana, começa a veicular aqui a propaganda da próxima live no canal do Zé, né? É sempre como eu falo, Zé em 1 minuto do aprender. Daqui a pouco ela vai cair. Priscila, um abraço. O Weber passou por aqui. A Samanta. Querido, beijo. Vamos aproveitar o tempinho. Vamos dando um beijo para esse povo. Ainda Samanta, tem 2 minutos. Minha aluna. Samanta, minha amiga. Janaína, obrigado a vocês, tá? O Rogério Boas, obrigado, viu? Rogério, obrigada, querido. Tá bom, gente? Fiquem com Deus. Assim que estiver disponível, eu comunico vocês pelo canal. Tchau. Obrigada, tchau, Zé. Grande beijo. Tchau. Outro. Tchau, tchau.